Nessa aula, nós vamos falar sobre um novo sistema de coordenadas, chamado de coordenadas polares, e é um dos sistemas de coordenadas mais importantes que a gente estuda em cálculo e também muito aplicado na física. Esse sistema consiste da gente mudar as coordenadas do eixo x e do eixo y, que a gente conhece comumente, e criar um sistema radial, um sistema que depende de um ângulo e uma distância de um ponto até um ponto fixado, que vai ser a origem do nosso sistema. Então, vamos fazer uma correspondência com o sistema de coordenadas que a gente mais conhece, que é o sistema de coordenadas retangulares, né? Então, vamos considerar que a gente tem um ponto com coordenadas x e y. A gente sabe que as coordenadas desse ponto P são medidas a partir de duas distâncias perpendiculares ao eixo x e ao eixo y. Ao invés de a gente usar essa distância perpendicular, vamos definir aqui em vermelho uma nova maneira de localizar esse ponto no plano. Então, eu vou fixar um ponto que vai coincidir com a origem do sistema cartesiano, só para a gente poder fazer essa correspondência entre esses dois sistemas. Então, defino esse ponto como sendo a minha origem. Defino um eixo horizontal passando por esse ponto, certo? Que nesse caso vai coincidir com o eixo x. E a partir desse eixo, eu crio então o segmento de reta que liga a origem até a localização do meu ponto P. E crio também o ângulo formado por esse eixo horizontal e por esse segmento de reta, e esse ângulo eu vou chamar de ângulo θ. Então, eu crio um sistema de origem, faço um segmento da origem até onde está localizado o meu P, isso gera uma reta ou um segmento de reta. Tenho um eixo horizontal auxiliar, com essas duas retas eu tenho esse ângulo θ. Então, a partir disso, eu tenho duas medidas conhecidas. Eu sei o ângulo de inclinação dessa reta que passa pelo ponto O e pelo ponto P, e eu sei a medida R, que é a distância entre o ponto P e a origem. Então, R é igual à distância do ponto P até a origem desse sistema de coordenadas que está em vermelho. Como eu tenho esses dois pontos, essas duas informações de referência, o R e o θ, eu posso dizer que o meu ponto P nesse sistema de coordenadas tem coordenadas R e θ. R é a distância do ponto até a origem e θ é o ângulo formado com esse eixo horizontal. Isso são as coordenadas polares. É a gente trabalhar com uma medida que é a distância do ponto até a origem e um ângulo formado pela reta que passa pela origem pelo ponto P e o eixo x ou o eixo horizontal do sistema de coordenadas polares. Por que esse sistema é interessante? Porque ele consegue descrever de uma maneira bem interessante regiões de integração que são circulares ou que são parte de uma circunferência, tá? Como que a gente vai trabalhar com esse sistema de coordenadas? Primeira coisa que a gente precisa falar é que esse sistema ele se diferencia um pouquinho do XY porque eu posso ter representações diferentes para o mesmo ponto no plano. Então vamos dar nome aí a cada um dos elementos desse meu novo sistema de coordenadas. O eixo X é chamado de eixo polar, tá? Aquela reta horizontal é chamada de eixo polar, e ela tem a equação θ igual a zero. Por quê? Porque todos os pontos que estão em cima desse eixo horizontal, o ângulo formado entre eles, né, entre o segmento que liga a origem até esse ponto e o eixo horizontal é zero, porque eles são o mesmo eixo, certo? Então, o eixo polar tem a equação θ igual a zero. O eixo Y, nesse novo sistema de coordenadas, é representado pela equação θ igual a π sobre 2, perdão. Deixa eu só colocar o nome aqui. Esse símbolo é uma letra grega que a gente chama ela de θ. Tá? Então, quando eu estiver falando θ, estou falando desse símbolo que parece um zero cortadinho no meio. Então, o eixo Y tem a equação, o eixo Y é um eixo vertical, ele tem a equação θ igual a π sobre 2. Por quê? Porque ele faz um ângulo de 90 graus, e a gente sempre trabalha com radianos quando a gente está nesse contexto de cálculo. Então, qual é o ângulo que os pontos do eixo Y formam com o eixo horizontal vermelho? 90 graus, em radianos, π sobre 2. Então, o eixo Y também tem uma representação em coordenadas polares. Todos os pontos do eixo Y também tem uma representação em coordenadas polares. A origem do sistema cartesiano, a gente faz ela coincidir com a origem do sistema polar. Então, esse ponto equivale a R igual a zero, porque a distância dele até ele mesmo é zero, e θ é qualquer.
Então, qualquer ponto que tenha representação 0 e algum valor θ, independente do ângulo, vai representar para mim a origem do sistema. Então, uma das grandes diferenças é que no sistema de coordenadas polares, um ponto pode ter mais do que uma representação. Então, eu vou colocar em azul, porque eu estava colocando em azul as informações associadas ao plano cartesiano. Esse ângulo θ, ele é medido sempre no sentido horário, tá? Então, convencionalmente, θ é sempre medido no sentido anti-horário, então vou até colocar uma seta. Então, a gente define que θ no sentido anti-horário é positivo, e se por acaso eu tiver um θ negativo, é porque esse ângulo está sendo medido no sentido horário. Então, a gente está usando aquela mesma convenção que a gente usa quando a gente faz ângulo entre retas, por exemplo. Se eu medir no sentido anti-horário, θ é positivo. Se eu medir no sentido horário, θ é negativo. Com essa possibilidade do meu θ, eu tenho que outras formas de representar o mesmo ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses pontos e eu vou afirmar que eles estão em coordenadas polares. Tá? Então, esses pontos ambos estão em coordenadas polares. Vamos localizar esses pontos nesse sistema de coordenadas polares. Deixa eu colocar mais para o meio aqui. Origem, eixo horizontal, que é o que eu preciso para definir. O ponto 2 e menos π sobre 2 equivale a um ponto que dista 2 unidades da origem. Então, eu posso marcar, digamos aqui, 2 unidades, só que ele faz um ângulo de menos 90 graus com o eixo horizontal. Então, esse ponto equivaleria a um ponto, vou colocar o 2 um pouquinho mais perto para ficar dentro aqui da minha região. 2 unidades, só que ele está representado aqui num ângulo de 90 graus negativo. Então, meu ponto, esse ponto aqui, teria as coordenadas, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. O ponto P estaria localizado nessa parte do plano, logo abaixo da origem, 2 unidades para baixo. Porém, o ponto 2 e 3π sobre 2 é o mesmo ponto. 3π sobre 2, lembre-se que é 270 graus. Então, seria equivalente, deixa eu colocar aqui, digamos, um ponto Q, a medir 2 unidades de distância da origem, mas colocar esse segmento a 270 graus a partir do eixo horizontal. 270 graus significa, ou 3π sobre 2, significa 3/4 de volta, e esses dois pontos acabam coincidindo, um ponto fica exatamente em cima do outro. Então, tanto a coordenada 2 e menos π sobre 2, quanto a coordenada 2 e 3π sobre 2, representam o mesmo ponto nesse sistema de coordenadas polares. Então, essa é uma das grandes diferenças quando eu falo de coordenadas polares. Também eu posso ter, apesar da gente evitar trabalhar com isso, eu posso ter R negativo, tá? O que significa um R negativo? Significa eu medir uma distância, mas ao invés de eu andar numa direção, nesse caso, né? Ao invés de eu andar na direção, digamos, subindo, eu andaria para o outro lado, certo? Então, R negativo significa que um R negativo é igual a R, mas dando mais meia volta. Π é igual a 180 graus, lembrando, né, a conversão que a gente tem. Π radianos equivale a 180 graus. A gente sempre vai trabalhar em radianos, tá? Mas a gente usa essa medida para converter uma coisa na outra, então eu posso ter R negativo. Vamos ver esse ponto que tem aqui no exemplo. Eu vou chamar ele de P e o outro ponto de Q, para que vocês verem que, na verdade, eles são o mesmo ponto. Então, esses pontos estão assim, eixo horizontal, onde está a minha origem. E eu vou marcar em vermelho o ponto P. Então, eu tenho 2 unidades de distância, só que esse 2 está negativo. Então, seria equivalente a eu marcar 2 unidades aqui para o lado negativo, só que o meu ângulo é quanto? O meu ângulo é 90 graus. Então, eu vou ter 2 unidades para um ângulo de 90 graus. Então, a partir dessas 2 unidades, eu vou fazer um ângulo, afinal de contas, o meu θ sempre é medido no sentido anti-horário. Eu vou marcar essa medida aqui para baixo, representando, então, esse ponto aqui. A partir de 2 unidades para a esquerda, eu vou fazer um ângulo de
90 graus, ou nesse caso, π sobre 2. Outro modo de marcar esse ponto é fazer da seguinte forma. Então, até vou fazer aqui de, sei lá, laranja, digamos assim. Vermelho foi a representação desse ponto. Outra forma é você marcar primeiro o ângulo, certo? Então, eu vou marcar aqui um ângulo de π sobre 2. Só que ao invés de eu andar 2 unidades para cima, o meu R está negativo. Então, eu vou andar 2 unidades para baixo. E vou coincidir com aquele ponto P de antes. Então, quando você tem R negativo, você pode marcar o ângulo e ao invés de andar para cima, né, nesse caso, anda para baixo, ou então você pode andar para a esquerda e marcar o ângulo normalmente no sentido anti-horário. O ponto Q, agora, então, o ponto P eu fiz de vermelho e fiz de laranja. O meu ponto Q, ele tem coordenadas 2 e 3π sobre 2, ou seja, 3/4 de volta, 270 graus. Então, seria equivalente eu marcar 2 unidades a partir da origem, 2 unidades de distância a partir da origem, mais fazer um ângulo de 3/4 de volta, que acabaria coincidindo, como o mesmo caso de antes, exatamente no mesmo ponto Q. Então, eu tenho várias formas diferentes de localizar e de representar pontos nesse sistema de coordenadas polares. Outra observação é que cada ponto no plano, né, tem uma única representação em coordenadas cartesianas, mas tem infinitas representações em coordenadas polares. Isso por quê? Porque eu posso ir acrescentando voltas nesse ângulo. Então, por exemplo, eu posso ter um ponto aqui, origem, sistema. Eu posso ter, por exemplo, o ponto 2,90 graus, 2 e π sobre 2, então isso seria 2 unidades, só que no ângulo de 90 graus. Esse seria o meu ponto P, digamos assim. Eu já sei que eu posso ter R negativo para marcar esse ponto, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso incluir nesse 90 graus mais uma volta inteira. Então, esse mesmo ponto P com coordenadas 2 e π sobre 2 seria igual a uma coordenada da forma 2 e π sobre 2 mais uma volta toda é 2π. π sobre 2 mais 2π é 2 é a distância, 5π sobre 2. É isso mesmo? 2 e 2, 4, mais 1, 5. Exato. Inclui uma volta. Ah, mas eu quero incluir mais uma volta, ou mais 10 voltas, ou mais algumas voltas no sentido negativo. Sim, posso fazer isso, tá? A gente, por convenção, vai costumar utilizar, deixa eu fazer uma volta aqui bonitinha, só para marcar. Então, eu fiz uma volta a mais, digamos assim. A gente, por convenção, vai sempre usar um ângulo entre 0 e 360 graus, tá? Então, entre 0 e 2π, e o raio positivo. Isso vai fazer com que a nossa representação seja única, mas existem outras representações. Então, a gente vai convencionar sempre que possível, né? Para a gente não ter tanta ambiguidade assim, que a gente vai trabalhar com R positivo e um θ maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, certo? Só para a gente convencionar e não ter tantas representações diferentes assim para os nossos pontos. O interessante no sistema de coordenadas polares é que, apesar de eu ter mais de uma representação, se eu fixar um raio positivo em um ângulo aí entre 0 e 360 graus, eu tenho sim uma correspondência biunívoca entre todos os pontos do plano XY com todos os pontos descritos nesse novo sistema de coordenada. Então, a gente vai deduzir quais são essas relações e depois a gente vai utilizar essas relações para fazer mudança de variável para integrais duplas. Então, o que a gente precisa para converter uma coisa na outra? Eu preciso perceber que aqui existe um triângulo que pode me auxiliar a escrever x e y em função de r e θ. Esse triângulo aí é muito importante. Então, olha só. Eu tenho esse triângulo mede y no seu cateto oposto, mede x no seu cateto adjacente e tem ângulo θ. Portanto, se eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, eu posso afirmar que tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente
tangente de θ é y sobre x. A partir dessas duas mudanças, acho que a minha tela começou a escurecer, desculpa. A partir dessas duas mudanças, eu consigo escrever θ como sendo arco tangente de y sobre x. Então, se eu tenho x e y, eu consigo determinar o valor de θ usando a função arco tangente. Agora vamos deduzir uma expressão para o R, certo? O R é a hipotenusa desse triângulo que é retângulo. Então, eu também posso escrever utilizando o teorema de Pitágoras. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. E lembrando que a gente está fixando que o R é positivo, o R é, portanto, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Essas duas expressões vão ser convenientes para a gente, ou com a raiz ou sem a raiz, certo? Então, se eu tenho x e y, eu consigo obter os valores de R e θ, respectivamente. Mas eu também consigo fazer no caminho contrário. Como que eu vou derivar expressões de y e x dependendo de R e θ? Mais uma vez, eu vou olhar para o meu retângulo, meu triângulo retângulo, e vou lembrar que, além da função tangente, eu posso relacionar R com y e o ângulo, R, x e o ângulo através das funções seno e da função cosseno. Então, eu sei que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é y, hipotenusa é R, portanto, y é R vezes seno de θ. E da mesma forma, eu sei que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente é x, hipotenusa é R e, portanto, x é R cosseno de θ. Então, eu tenho também expressões que me fornecem o valor de x e y conhecendo as medidas R e θ. Portanto, essas quatro relações que estão aí destacadas são as relações fundamentais para a gente fazer a conversão de uma coordenada na outra. Ok? Então, a gente tem aqui em destaque, são as mesmas relações que eu escrevi ali em cima. As relações de R em função, R θ em função de x e y, e as relações de x e y em função de R e θ. Eu trouxe aqui algumas curvas que a gente já conhece, mas escritas em função de coordenadas polares. Vocês vão usar mais isso em alguns exemplos, mas também em cálculo 3, vocês vão utilizar bastante essas relações, certo? Então, por exemplo, a equação R igual a A, onde A é um número real, e na verdade aqui um número real positivo, representa para mim uma circunferência com centro na origem e raio A. Por que isso acontece? Lá no meu sistema cartesiano, digamos assim, quando eu digo que R é igual a A, eu estou fixando que o R assume sempre a medida A positiva e que o θ pode ser qualquer. Então, eu posso vir aqui marcar um valor A e eu vou ter todos os pontos que fazem aí qualquer ângulo com o eixo horizontal, mas que mantém a distância A da origem. Portanto, R igual a A representa para a gente uma circunferência centrada na origem de raio A. Eu também conseguiria isso se eu utilizasse o fato de que R ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Se R é igual a A, eu fico com essa equação. E a gente sabe que essa equação representa uma circunferência de raio A. Então, eu consigo descrever todas as circunferências por uma função constante, só que em função de coordenadas polares. Da mesma forma, se eu tenho um θ constante, aqui eu estou colocando em cima do plano XY para a gente ter o mesmo sistema de coordenadas. Quando eu tenho um θ igual a um valor fixo, então esse θ0 aqui seria um valor fixado, isso representa uma reta que passa pela origem e tem esse θ0 como ângulo. Podemos até trocar esse θ0 talvez por alfa, que fica melhor. É uma reta dessa forma que tem um ângulo alfa com relação ao eixo x. Então, R constante é uma circunferência em coordenadas polares, θ constante é uma reta em coordenadas polares.
E aí eu tenho outras curvas também, que vocês vão estudar mais a fundo lá em cálculo 3, mas a gente tem uma outra série de descrições, a maioria delas em funções de circunferências. Então, essa equação aqui, R igual 2A cosseno de θ, onde esse A é um número positivo também, tá? Faltou colocar aqui um número positivo, representa uma circunferência dessa forma. Centrada, ela é tangente ao eixo X e ela tem centro coincidindo aqui com o eixo Y, em cima do eixo, perdão. Ela é tangente ao eixo Y e ela tem centro coincidindo com o eixo horizontal. Além disso, esse ponto é exatamente o ponto A em cima do eixo X, por exemplo. Também representa uma circunferência deslocada. Essa equação, R igual a 2B vezes seno de θ, onde esse B também é um número positivo. Nesse caso, a circunferência é tangente ao eixo horizontal e o centro dessa circunferência está em cima do eixo Y, do eixo vertical, também chamado de eixo horizontal, eixo polar, né? A gente pode ter circunferências que são tangentes aos dois eixos, certo? Então, por exemplo, também representa uma circunferência essa equação onde A e B são ambos positivos. Isso representa para mim uma circunferência tangenciando ali a origem e o centro dessa circunferência, na verdade, não necessariamente vai tangenciar. O centro da circunferência é o ponto AB. Eu corrigi aqui o desenho, certo? Só parei para fazer um desenho mais bonitinho. Então, essa equação em vermelho, ela representa uma circunferência centrada num ponto A e B. A e B aqui é um ponto com coordenadas cartesianas, certo? E o raio dessa circunferência é A ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Essa medida é exatamente a distância do ponto AB até a origem do plano, né? Ou a origem do meu sistema de coordenadas polares. Então, essa circunferência ela pode acabar cruzando o eixo horizontal e o eixo vertical também, porque o A e B podem ter valores diferentes. Além disso, a gente tem equações de retas, que não seja aquela reta que passa pela origem. Então, R vezes seno de θ igual a A representa uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo polar. Então, aqui estaria a origem, que é o eixo polar, né, que é o eixo horizontal. Essa reta essa equação representa uma reta dessa forma, certo? Paralela. Isso a gente pode avaliar. Esse ponto A é exatamente a altura aqui que eu tenho, tá? Porque quando eu tenho seno igual a 90 graus, quando o θ for igual a 90, o seno de θ é igual a 1. Então, fica R igual a A distância ali média A. E a mesma coisa se eu tenho essa equação, vou desenhar em azul também. R vezes cosseno de θ é igual a representa uma reta vertical. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o eixo polar, origem e o meu eixo, e eu tenho uma reta dessa forma, certo? Também representando esse A, o ponto aqui da distância entre a origem e o ponto onde essa reta cruza o eixo polar. Por quê? Porque cosseno de 0 é 1, então quando θ for 0, o nosso R vale 1, portanto ele dista a unidades da origem do plano do sistema de coordenadas polares, certo? Essas não são as únicas curvas que a gente pode representar por coordenadas polares. A gente vai focar nossa atenção mais nesses dois tipos de curvas, circunferências e retas, mas a gente pode ter várias outras curvas obtidas a partir de combinações aí de R e θ nesse novo sistema de coordenadas. O nosso objetivo aqui na disciplina de cálculo 2 é utilizar as coordenadas polares para resolver integrais onde a minha região de integração é definida a partir de circunferências ou eventualmente cortes dessas circunferências também. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Até lá!